visitava sempre que possível a cidade de Mossoró, pregava o evangelho lá em Mossoró, até que um dia a reverenda Delacy Wadlow, um missionário americano, que fez parte da comitiva que libertou os escravos, ele foi para Mossoró, discursou inclusive na sessão libertária, na ata libertária tem o seu discurso, e na oportunidade aquele jovem então o leva a um local para batizar 50 pessoas, e inicia então o trabalho presbiteriano e também o trabalho evangélico aqui no Rio Grande do Norte. E falar da alegria dos 181 anos da cidade, uma data muito significativa, já 200 anos, né? E queria que vocês estão na expectativa dessa data. E deixo aqui um abraço à prefeita, dela, peço que transmita aos vereadores, todo o secretariado, a vice-prefeita. Deus continue abençoando essa cidade tão importante, onde o evangelho é tão forte, né? Época do carnaval aqui, sei que tem muitas igrejas que vêm para cá, inclusive momentos de culto. Que Deus continue então abençoando todos vocês. E se forem a Mossoró até final do ano, contem lá com um café, uma tapioca, que eu ainda estarei por lá, mas a partir de janeiro. Dessa noite, a gente falou muito sobre a ressurreição de Cristo, sobre a esperança do porvir, e eu gostaria de falar sobre a verdadeira esperança da igreja, que de fato passa por esses dois assuntos tão importantes para a vida da igreja. Peço que vocês abrem 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 a verso 9. Eu peço que uma vez mais fiquemos de pé em reverência à palavra do nosso Deus para a leitura da sua palavra. Minha versão possivelmente vai estar diferente de boa parte dos irmãos, é a revista atualizada, mas as demais versões elas caminham no mesmo sentido, vai mudar um sinônimo ou outro e dá para entender aquilo que será lido essa noite, tá bom? 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao verso de número 9. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, diante da Tua palavra, clamando que o doce Santo Espírito, o Divino Mestre, mais uma vez aclare as nossas mentes, ilumine o nosso entendimento, Pai, para que possamos entender a Tua palavra, sermos por ela, Senhor, admoestados, exortados e consolados, sermos por ela, Pai, desafiados e capacitados para viver conforme a Tua vontade, Senhor. Que a nossa atenção, Senhor, os nossos corações, toda a nossa mente, Pai, esteja voltado a esse momento tão singular, que é a exposição da Tua palavra, Senhor. Tira de nós qualquer desatenção, Senhor. Tira de nós, Senhor, qualquer dispersão, Senhor. Que de fato olhemos para a Tua palavra e sejamos por ela, Senhor, edificados. É no nome de Jesus que nós te oramos e também te agradecemos. Amém. Podem sentar, irmãos. Quando recebi o convite de vir para cá, comecei a pensar sobre que tema nós poderíamos tratar nesse momento de festa e de ações de graças por mais um ano que a cidade celebra, por mais um dia do Evangelho e também pelos últimos dias que nós temos até final do ano. E pensando então sobre isso, eu pensei que seria importante há um certo ritual de preparação para esse último dia. Normalmente nós olhamos para o que aconteceu no ano de 2022, no caso, o fim do ano agora, olharemos para o ano de 2022, veremos as coisas que aconteceram e nós começamos a pensar no que pode ser diferente no ano de 2023. Nós fazemos aquela retrospectiva e as emissoras de televisão fazem isso, os principais acontecimentos do ano. Nós fazemos essa retrospectiva nas nossas mentes e nós começamos a preparar uma lista de desejos daquilo que eu espero de diferente para o ano de 2023. É o momento de refletir sobre os nossos erros,
momento de pensar nos acertos que Deus permitiu que conseguíssemos realizar, e diante disso nós fazemos aí uma balança, chegamos a um saldo e pensamos no que é que pode ser melhor no ano que se inicia. Dentro desse espírito de ano novo, então, irmãos, eu gostaria de refletir sobre a temática, dentro desse espírito de festividade, refletir sobre a temática, a verdadeira esperança da igreja, olhando para esse texto que nós acabamos de ler. Veja, se você olhar para o texto, para o verso de número 1 do texto que eu acabei de ler, você verá que Pedro, que é apóstolo de Jesus Cristo, ele escreve aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Veja, irmãos, que ele usa de uma expressão interessante. Ele chama aqueles irmãos de forasteiros. Mais na frente ele chamará também esses irmãos, no capítulo 2, verso 1, de peregrinos. Existe uma diferença clara nas duas palavras. Primeiramente, ambos são estrangeiros, ambos não fazem parte daquela terra, ambos são pessoas que, por uma circunstância ou outra, estão de passagem ou fixaram residência, mas não pertencem àquele lugar. Cheguei em Mossoró em dezembro de 2011, lá conheci minha esposa, me casei, tive minhas filhas lá em Mossoró, e final do ano aprove ao Senhor ser contemplado com o título de cidadão moçoroense, dado por um dos vereadores da nossa Assembleia Legislativa. E é interessante, irmãos, que a partir de agora eu não sou mais um estrangeiro. A partir de agora eu tenho uma dupla naturalidade. Não apenas nasci em Fortaleza, mas eu tenho um título de moçoroense. E é interessante porque Pedro escreve a pessoas que estão numa qualidade muito parecida. Ao chamá-los de forasteiros e peregrinos, ele lembra que esses irmãos têm uma cidadania, uma dupla cidadania, mas uma cidadania que é excelente, que é a cidadania celestial. Eles deveriam lembrar que eles não faziam parte daquela terra. Eles deveriam lembrar que eles não eram cidadãos, por mais que houvesse neles a cidadania romana, por mais que eles tivessem nascido em uma cidade, em uma colônia romana, mas a cidadania mais importante para eles era a cidadania celestial. E ao usar o termo, então, forasteiro e peregrino, ele faz questão de ressaltar isso àqueles irmãos, aqueles que estavam eleitos e estavam dispersos por causa da perseguição contra a igreja do Senhor. A palavra forasteiro, irmãos, é alguém que está na cidade e pouco se sabe a respeito dele. Ele fixa a residência, mas pouco se sabe. Ninguém sabe a procedência, ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe o que é que se passa na cabeça dele. Ele é um forasteiro. E alguém se refere a ele dessa forma, aquele é um forasteiro, ninguém sabe muito sobre ele. O peregrino é alguém que está apenas de passagem. É alguém que está passando por aquela cidade, está peregrinando e passa rapidamente. Ambos são estrangeiros. Mas o peregrino ele não levanta muita suspeita, já o forasteiro sim. Por isso o primeiro termo que Pedro usará é forasteiro e o segundo, peregrino. Forasteiro, irmãos, é aquele que levanta suspeitas. Forasteiro é aquele que você fica preocupado. E é interessante porque essa era a condição da igreja naqueles dias. Se por acaso eu disser aqui na cidade de Martins que nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha, que a nossa pátria não é essa, a nossa pátria está nos céus e nós caminhamos para lá, que nós não pertencemos a esse mundo, essas palavras não causarão nenhum problema na cidade de Martins. E possivelmente em nenhum lugar do mundo. Mas nos dias de Pedro, dizer palavras como essa era uma palavra de traidor. Dizer que não fazia parte da colônia, ou não fazia parte do Império Romano, que a nossa pátria estava nos céus, isso era um problema muito grande naqueles dias. Era uma afirmação perigosa de se fazer. E Pedro, então, ao dizer isso nos seus dias, ele gera uma repercussão e se levantam algumas questões. Ele olha para aqueles irmãos e diz o seguinte: vocês são cidadãos dos céus. E como cidadãos dos céus, vocês precisam viver de acordo com a sua cidadania. Ora, como cidadãos que somos, nós temos características que nos são próprias. Nós temos um passaporte, nós temos uma certidão, seja de nascimento, seja de casamento, nós temos um idioma, nós temos costumes, nós temos uma culinária. E aí, no Brasil, se diversifica muito essa culinária, até mesmo o sotaque. Mas nós temos os mesmos valores pátrios, como brasileiros que somos. Dizer isso, irmãos, nos dias de Pedro, era dizer o seguinte:
Da mesma forma, vocês têm um idioma que é muito próprio, o idioma celeste. Vocês têm uma forma de se vestir como cidadãos celestes. Vocês têm costumes como cidadãos celestes. Nós, como foi anunciado, nós estamos indo para São Paulo. Minhas filhas têm um sotaque potiguar, diferentemente do meu sotaque de Fortaleza. E em São Paulo, né, conheci aqui o irmão Alexandre, né, ele falou que morou lá, apesar de ser de Natal. Ele tem um sotaque muito próprio de alguém que não é daqui, apesar de ter nascido aqui. E um dos grandes desafios nossos, morando em São Paulo, é conter as meninas para elas não falarem porta, né? Chamar a muriçoca de muriçoca, não de mosquito. Você tem essa preocupação quando você vai morar num lugar diferente. A culinária, você tenta manter a culinária nordestina tão rica e tão saborosa. O cidadão celeste tem essa mesma preocupação, e Pedro está dizendo isso para esses irmãos: viva de acordo com a cidadania de vocês. Mas volta a dizer, irmãos, que não era fácil ser cristão naquele dia. O cristianismo, você aderir ao movimento, você se tornar crente no Senhor, você estava assinando uma sentença de morte e colocando sobre você um alvo, porque havia uma perseguição dura contra a igreja do Senhor. Aquele que se tornava cristão, e nos nossos dias tem que ser assim também, era exigido dele muitos posicionamentos religiosos e éticos, morais. Aquele que se considerasse cidadão dos céus, ele precisava abandonar as velhas práticas, as práticas desse mundo, e abraçar práticas que eram de acordo com a Escritura. Tudo aquilo que era contrário à Escritura, ele deveria abandonar. Práticas e costumes, meus irmãos, defendidos pela sociedade daqueles dias e considerados normais, deveriam ser rejeitados prontamente pela igreja do Senhor. E isso atraía até mesmo alguns simpatizantes. Nós veremos em Atos, no capítulo 2, que a igreja contava com a simpatia do povo no seu nascedor. Mas, irmãos, é certo também que eles atraíam muitos opositores. Basta vermos Paulo passando nas igrejas da Macedônia, nas cidades da Macedônia, plantando igrejas ali, como ele era perseguido por aqueles que eram judaizantes e tinham práticas muito legalistas. Eu posso dizer com toda certeza, irmãos, se vivêssemos naqueles dias, o mesmo aconteceria conosco. E algumas coisas possivelmente aconteciam. E deixa eu só te dizer algumas dessas coisas para você entender o pano de fundo dessa passagem e por que é tão importante as palavras de Pedro nesse texto que nós acabamos de ler. Se nós vivêssemos naqueles dias, algumas coisas possivelmente aconteceriam. Por exemplo, aqueles que andassem em práticas contrárias às nossas como igreja do Senhor naqueles dias, eles se sentiriam julgados pelos crentes. Eles sentiriam as suas vidas sendo colocadas em um microscópio e as pessoas estavam olhando atentamente para as suas vidas. Como crentes, naqueles dias nós não seríamos muito populares, onde nós morássemos, trabalhássemos ou estudássemos. As pessoas se sentiriam julgadas por nós, pelo padrão de ética, de moral, o padrão bíblico que nós buscaríamos viver. E alguns pensariam em seus corações: eles se acham melhores do que nós, eles pensam que são superiores. Trabalhei antes de me dedicar integralmente ao pastorado, eu tenho 40 anos, né, apesar que o rosto engana. Eu trabalhei muito tempo na iniciativa pública e na iniciativa privada, tanto em órgãos federais como também em empresas privadas. Eu trabalhei por muito tempo, comecei a trabalhar com 15 anos, ainda estagiário na Caixa Econômica. Eu trabalhei 6 anos na Caixa, depois em outros órgãos federais. E é impressionante quando a gente busca viver de forma reta, de forma íntegra, batendo o ponto no horário certo, não matando o trabalho, fazendo o trabalho render, né? E é impressionante, irmãos, quando nós tentávamos não ser melhores do que outros, mas viver em semelhança ao caráter de Cristo, a sua palavra, como as pessoas se sentiam julgadas, chamados de Caxias, de cri-cri. Você gosta muito de trabalhar. E não, irmãos, nós buscávamos testemunhar o amor de Cristo para todos aqueles que estavam trabalhando conosco. Ouvi muitas vezes alguns dizendo: não, o Samuel quer ser muito certinho. Possivelmente ele é um hipócrita, ele quer ser muito certinho. Nós ouviríamos isso das pessoas. A segunda coisa que possivelmente poderia acontecer, e muitos pensavam dessa forma, que eles se achavam melhores, né? Não precisa nem no dia de Pedro, não. Olha nos tempos de Ló. A gente tende a ser muito injusto com Ló, né?
Fala assim, aquela alma cebosa, né, morava em Sodoma e Gomorra, devia não dar testemunho nenhum. Não, irmãos, 2 vezes nós vemos a vida de Ló sendo colocada diante de nós. A primeira vez, quando olharmos para Gênesis, diz que Ló, ele critica os moradores da cidade, e eles olham para ele e falam assim: por acaso tu és estrangeiro e foi posto como juiz sobre as nossas vidas? Quem foi que disse que você podia julgar as nossas vidas? Quando nós olhamos para Pedro falando sobre isso, diz que os pecados daquela cidade incomodavam o coração de Ló, e Ló era um homem íntegro, justo e temente a Deus. É assim, irmãos, que aqueles que vivem piedosamente serão tratados. Mas uma segunda coisa que possivelmente poderia acontecer é que alguns achariam muito estranho os nossos costumes naqueles dias. Eles olhariam a igreja do Senhor naqueles dias que se reuniam em locais fechados. Eles precisavam se esconder, porque ser crente naqueles dias era uma sentença de morte. Eles precisavam se esconder nas grutas, nas cavernas, em locais onde a localização não poderia ser divulgada, na casa de alguns crentes. Talvez alguns olhassem para nós naqueles dias e nos considerassem um monte de ETs, de extraterrestres. Mas o mais provável, irmãos, é que alguns deles se perguntariam: por que eles se escondem? Que segredo eles guardam? Por que eles não podem cultuar o Deus deles publicamente? Será que eles estão cometendo algum crime? Será que é algo que eles estão fazendo que ninguém pode saber? Mas a terceira e a última coisa mais provável que aconteceria conosco, se nós vivêssemos naqueles dias, é que os mais patriotas dos romanos, e os romanos eram muito patriotas, eles nos chamariam de traidores, eles nos perseguiriam, eles tentariam nos matar, ou, na melhor das hipóteses, apenas nos prender. Muitos deles se perguntariam: como é que eles moram dentro do nosso país, na colônia romana? Como é que eles moram entre nós e não seguem os nossos costumes? Como é que eles moram entre nós e não adoram os nossos deuses? Por que eles não vivem como nós? Por que eles não andam? Por que eles não se portam como nós nos portamos? Por que eles cultuam outro Deus, se nós já temos César, que é o objeto da nossa adoração? Eu não preciso, irmãos, me delongar muito aqui essa noite para você entender exatamente o contexto da igreja naqueles dias. Eles eram perseguidos, eles eram presos e eles eram mortos. E se nós vivêssemos naqueles dias, o mesmo aconteceria conosco. Mesmo havendo um esforço da parte da igreja para que vivesse de maneira mais bíblica possível, vivendo um alto padrão de conduta, buscando viver de acordo com a palavra de Deus, fazendo o que é certo, manifestando aquilo que é bom, vivendo de modo digno, mesmo assim, mesmo de maneira prática, demonstrando o amor de Deus e um padrão de santidade, mostrando que Deus é Senhor e Salvador das suas vidas, mostrando de forma gloriosa como devemos glorificar a Deus e manifestar a sua glória, mesmo assim, mesmo sem motivo algum, mesmo sem se levantar contra Roma, mesmo sem falar mal de César ou de qualquer liderança ali constituída, mesmo assim, eles foram hostilizados por amarem o Senhor, por amarem a sua palavra. Esse é o contexto das cartas de Pedro. Uma igreja que está sendo perseguida, uma igreja que pensa em desistir, que está desanimada e precisa ouvir palavras de consolo e de revigoramento da sua esperança. Por isso, irmãos, veja o que é que ele diz, por exemplo, no capítulo 2, verso 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, ou seja, eles estavam sendo acusados de crimes, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Esse povo, irmãos, eles são eleitos que estão se espalhando pela terra, possivelmente irmãos que ouviram a mensagem em Atos capítulo 2, que foram transformados pelo Evangelho e agora eles precisam voltar para as suas cidades.
Não se esqueçam, a perseguição que vem sobre a igreja vem com a permissão do Senhor para que o Evangelho se espalhe e se cumpra aquilo que foi dito em Atos 1, verso de número 8, que diz: vocês serão minhas testemunhas após receberem o poder do alto, para pregar o Evangelho em Jerusalém, Samaria, Judéia, confins da terra, em todo canto vocês vão pregar o Evangelho. Mas eles estavam em Jerusalém, eles se sentiam bem em Jerusalém, eles não queriam sair dali dos pés dos apóstolos. E o Senhor então traz perseguição contra a igreja, para que essa igreja se espalhe. E ao se espalhar, então, nós vemos que em vários locais esses aqui citados, na dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, nós vemos a igreja do Senhor se espalhando, nós vemos a igreja do Senhor alcançando vários lugares. Eles voltam para as suas cidades, eles voltam para as suas casas. Assim como um jovem em Mossoró, ao retornar a Mossoró nas suas idas e vindas, ele prega o Evangelho, ele planta uma igreja ali. Isso aconteceu, por exemplo, a igreja de Colossos não foi plantada por Paulo, ela foi plantada por Epáfras, com o auxílio lá de Filemon. Paulo só conhece a igreja porque Epáfras está preso com ele e fala sobre os colossenses. E aí então ele escreve uma carta àqueles irmãos, uma igreja já de segunda geração, já sendo plantada por discípulos de discípulos. E essa igreja então ela está se espalhando. Mas irmãos, essa perseguição dificultou muito a vida da igreja do Senhor. Roma está em ascensão e junto com isso os seus costumes, e costumes diferentes não eram bem aceitos. São dias difíceis para a igreja do Senhor. São dias de perseguição, são dias de prisões, são dias de mortes por causa do Evangelho. Ser crente naqueles dias era uma sentença de morte. Sabe, em Fortaleza houve muita perseguição em Fortaleza. O pastor cresceu lá, conhece lá o passeio público, né? Que não é o nome inicial do local. O nome inicial do local é Praça dos Mártires, porque muito crente foi morto lá. Em Mossoró, quando o missionário chegava, ou qualquer um dos dois, ou o Potter, que veio depois, ou até mesmo o Delacy Odló, quando eles entravam, eles tinham que entrar dentro de uma carroça à noite, cobertos, para não serem apedrejados por causa do Evangelho. E eles sofriam. E possivelmente a pergunta chave dessa noite é: qual é a palavra de esperança para a igreja nos dias de Pedro, para a igreja nos nossos dias? Que palavra o Senhor tem para nos consolar em dias difíceis, em dias de inquietação, em dias onde nós tememos o futuro?